que vale é o resultado, é o final. Aí o Matheus França, que todo mundo estava criticando a saída mas não podia deixar de elogiar a entrada do menino, que é muito bom de bola. Aí ele dá uma arrancada, consegue roubar uma bola do Rodrigo, que é um dos melhores jogadores, marcadores do Vasco. E o que importa hoje é a eliminação. Eliminou o rival, a classificação eliminando o rival. Mas você já precisa olhar para daqui a 2 semanas, uma final contra o Fluminense. O Flamengo vai para a sua 4ª final seguida, né? Esse Flamengo está mais pronto agora para uma decisão? Dani, boa noite, meus caros. Boa noite a todos em casa. Eu acho que sim, porque agora tem pelo menos um par de resultados que sustentam o momento. São as 2 vitórias sobre o Vasco nessa fase do estadual. E galera, Mengão está na final do Campeonato Carioca. Vamos pegar o Fluminense. Separei para vocês aqui o linha de passe pós-jogo da vitória do Mengão em cima do Vasco por 3-1. Quero pedir para você que está feliz, que está contente com o nosso Flamengo classificado, deixar o like, se inscrever no nosso canal se você é novo aqui, se você é flamenguista, inscreva-se, seja bem-vindo. Estou aqui para isso, para trazer para vocês muitos vídeos top, muitos vídeos bacanas, como este aqui. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, é isso aí. Galera, tá tendo muito futebol pelo mundo afora, amanhã tem mais, depois tem mais, então olha só a dica especial que eu tenho para você, se liga. Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Dito isso, vamos aqui pro vídeo e boa sorte. Simbora, vamos lá. Entre Vasco e Flamengo no Maracanã. 3-1. Flamengo venceu novamente o Vasco e vai enfrentar o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Mauro Naves, presidente, boa noite para você. Quero ouvir seu destaque. Boa noite, Dani, companheiros. Abraço enorme ao fã de esportes. No início do segundo tempo, quando os 2 técnicos mexem, as 2 torcidas ficaram meio apreensivas. Puxa, mas o Vasco vai tirar o Pedro Raul, que é o artilheiro, mas o Aguinaldo até que entra bem, ainda faz alguma coisa. E do outro lado sai o Gabigol. Aí o VP já começa a ouvir bobagens da arquibancada e tal. Mas assim, o que vale é o resultado, é o final. Aí o Matheus França, que todo mundo estava criticando a saída mas não podia deixar de elogiar a entrada do menino, que é muito bom de bola. Aí ele dá uma arrancada, consegue roubar uma bola do Rodrigo, que é um dos melhores jogadores, marcadores do Vasco, que estava marcando muito bem o Arrascaeta, que me parecia também cansado já no segundo tempo. Acho que chega uma hora que tem que sair mesmo. Mas o Rodrigo perde para a vitalidade do França e ele vai e sofre o pênalti do Capasso. Assim como no final, o Ayrton Lucas também mostrou vitalidade numa arrancada para fechar com 3-1, né? Então é isso. Se perde o Flamengo, evidentemente que o VP não ia dormir hoje de tanto barulho. Mas o que vale é o resultado, gente. Depois a gente vai falar de outros jogos aí, não adianta dominar, fazer, né, se não botar na casinha. É um jogo um pouco igual no primeiro tempo, se o Vasco sai ganhando, faz a virada ali também, não era de se surpreender, não foi um Flamengo maravilhoso. Quem não viu o jogo e vai ver só o resultado 3-1 vai falar, nossa, esse time agora, acho que o VP acertou. Não acertou não. E se esperava até muito mais porque ele teve uma semana de trabalho e ainda não se sabe muito bem. A gente fica no final procurando, mas o Thiago Maia virou zagueiro, não, virou lateral, não, o Ayrton tá lá, mas enfim, ainda tem coisas para se olhar para esse time e tentar entender o que o técnico quer fazer. Mas vamos agora para uma final maravilhosa, esse Fla-Flu, principalmente depois dessa belíssima vitória de 7-0 do Fluminense. A gente vai falar aqui em estatística, vamos destacar alguns números ainda para entender um pouco melhor essa partida, mas quero ouvir também teu destaque, Pedro, porque no segundo tempo o Mauro fala que não foi um Flamengo brilhante, o Vasco dominava o segundo tempo do jogo até o pênalti. Tudo bem, Dani? Beijão para você, André, Renatinho. Mauro, fã de esporte com a gente, o Linha de Passe é sobre o domingo, sobre o jogo de hoje. Se a gente parar para falar do jogo de hoje, acho que são 2 momentos.
O jogo de hoje pro torcedor venceu 3-1, eliminou um rival, evitou mais uma dor de cabeça em clássico, como foi com o próprio Vasco na fase de classificação ainda, como foi contra o Fluminense, como foi em jogos decisivos de Mundial e tudo mais. Agora, se a gente vira a página para um segundo momento, que é esse Flamengo para a temporada, tem muito pouca coisa a se comemorar. É claro que o que importa hoje é a eliminação. Eliminou o rival, a classificação eliminando o rival. Mas você já precisa olhar para daqui a 2 semanas, uma final contra o Fluminense. O Flamengo vai para a sua 4ª final seguida, né? Sim. Nunca chegou numa situação tão complicada. No Mundial não chegou à final, né? Estadual, a 4ª decisão. Sim, do estadual é a 4ª seguida. Nunca chegou numa situação tão complicada, tão questionado para uma decisão de estadual nos últimos anos como esse ano. Nunca se olhou para frente para imaginar que não vai ter o Vasco em todos os confrontos. Não vai ser o Vasco sempre do outro lado. Um time que, por mais que tente impor, fazer algum seu jogo, ali seu jogo que não é exatamente sua característica, sofre na Copa do Brasil, porque na hora de ter que fazer o jogo tem dificuldade, tem limitações, vai pegar um time de mais qualidade e a tendência é que o Flamengo esteja sempre enfrentando grandes adversários, em fases mais agudas de competições, em jogos mais decisivos do Campeonato Brasileiro, vai sofrer. Não vai ter exatamente essa brecha para entrar em campo a qualidade, porque o Flamengo vence na qualidade. Na qualidade de uma escapada do Ayrton na batida do Pedro no primeiro tempo. Sim. Na qualidade desvio, né? Da escapada. Um desvio, mas tem ali o Pedro para finalizar, claro, o Ayrton para roubar. Claro. E você tem a escapada do Matheus e o Pedro para finalizar um pênalti e a qualidade para finalizar com o Ayrton também. Mas é muito pouco, são lampejos dentro de um jogo. Lampejos vão resolver para uma semifinal de estadual, mas esse Flamengo não é moldado para vencer semifinal de estadual. No estadual é moldado para brigar pelo título. Não vai ser fácil contra o Fluminense. Na temporada é moldado para brigar por grandes taças. Esse futebol de hoje é preocupante. Então, assim, para hoje, muito bom. Vitória, 3-0, classificação. 3-1. Despachou o rival que causou uma dor de cabeça 3-1. recentemente. 3-1, desculpa. 3-1, o rival causou uma dor de cabeça aí, né? Algumas semanas atrás. Mas quando tiver que olhar para frente, tem problemas. É claro que a gente vai ficar aqui falando problema, tá classificado. Mas é que o torcedor do Flamengo, no íntimo dele, ali naquele segundo tempo, quando passar, chegou em casa, ele com ele vai virar e falar, tá complicado, não tá tão bom quanto parece esse placar, não. Não é um futebol vistoso, o Pedro se referia ao 4º estadual seguido. Eu falei da 4ª decisão no ano, né? Porque a gente está pensando em Supercopa, Recopa e o Mundial, que não chegou à final, que era o que se esperava. André, boa noite para você, o teu destaque. Já me permito te fazer uma indução de pergunta no sentido de assim, esse Flamengo está mais pronto agora para uma decisão? Dani, boa noite, meus caros, boa noite a todos em casa. Eu acho que sim, porque agora tem pelo menos um par de resultados que sustentam o momento. São as 2 vitórias sobre o Vasco nessa fase do estadual. Você falava agora há pouco dos títulos que o Flamengo ia disputar, previstos pelo início do calendário. Ninguém mencionava o estadual. Sim. Era Supercopa, Mundial, Recopa. O estadual, quando é? Contra quem? Porque se o Flamengo fizesse um papel melhor, que era o que se esperava nessas 3 taças que foram perdidas no início do ano, o estadual teria sido, mais uma vez, um período para preparar a equipe, para desenvolver o sistema de jogo do Vitor Pereira, desenvolver alguns jogadores que possam aparecer. E, é claro, nos momentos decisivos, o Flamengo ia jogar o campeonato estadual para ganhar. E é o que está fazendo agora, de forma, digamos assim, a fazer com que o trabalho sobreviva. Porque se houvesse uma falha neste momento, mais uma, e o Flamengo já chegou à decisão, então não dá para dizer que as coisas estão tão ruins assim, mas se o Flamengo não chegasse à decisão do campeonato estadual, por mais que a gente aqui defenda tempo de trabalho, né, suporte de diretoria, e também por mais que não dê para acreditar nesse tipo de coisa em relação a uma diretoria que está muito acostumada a trocar treinadores, que é a diretoria do Flamengo, não daria para a gente imaginar aqui que o Vitor seguiria sendo técnico do Flamengo se os 2 últimos resultados contra o Vasco não tivessem acontecido. Então, no sentido da prioridade, o resultado sustenta o trabalho, melhora o ambiente, melhora aquilo que o Vitor está pensando em relação ao sistema. Ele vem dizendo coisas meio contraditórias. De novo, o sistema hoje foi o mesmo das últimas partidas, embora ele tenha dito que não vai ser sempre assim. Mas se não vai ser sempre assim, quando que ele vai desenvolver alguma outra ideia? É muito mais coerente agora trabalhar no que vem, pelo menos fazendo com que o Flamengo seja competitivo nas partidas e vença esses adversários, né? Mas eu estou de acordo com o que o Mauro disse, com o que o Pedro também. Não que seja o resultado e ponto, mas o momento das substituições no segundo tempo do jogo, que a minha impressão fez a torcida, uma boa parte da torcida presente do Flamengo ao Maracanã, lembrar do jogo contra o Fluminense, claro, quando as substituições foram feitas. Sim. E o Flamengo perde o jogo. Exato.
mostram que o ambiente até em relação ao público não é de olha, estamos satisfeitos com o que estamos assistindo. Mas o resultado é soberano, quase sempre para o lado negativo, nem sempre para o lado positivo. Hoje, para o lado positivo, o Flamengo fez a sua parte. Renatinho, boa noite. Deixei por último para a gente já começar a entrar nos detalhes, no desenho dessa partida de hoje. Quero te ouvir sobre as substituições, sobre o modelo de jogo, não só do Flamengo, também do Vasco, que é um time sendo remontado, né, nesse retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos nessa para entender aqui o que você viu em campo. Bora lá. Boa noite, companheiros, fã de esportes, um abraço também. Boa noite. Assim, eu sempre falo que eu procuro sempre olhar pro jogo no aspecto do desempenho, e principalmente estadual. Eu vim aqui em vários momentos, seja no Sport Center, seja com vocês, às vezes falar sobre a eliminação de uma equipe, e eu sempre falei, o estadual, para mim, é um campeonato preparatório. Pro Flamengo ele ficou mais que isso, por tudo que aconteceu. Agora, o que eu vejo, claro, eu sou muito a favor do discurso de arrumar as coisas ganhando é muito mais fácil do que ajustar as coisas com empates e derrotas. Eu acho. Em pleno acordo com ele, o Flamengo resolveu e, assim, dá para olhar para essas situações em que a qualidade individual resolve como um defeito do coletivo. Sim. É permitido fazer isso, especialmente quando a gente está falando de um time que coletivamente pode mostrar tanto e fez isso durante os últimos anos. Mas também a gente pode olhar por um outro lado e falar, olha, dessa vez o que não aconteceu no Mundial, não aconteceu na Supercopa, não aconteceu na Recopa, as individualidades do Flamengo foram suficientes para vencer e encontrar aquilo que o time precisava. Eu concordo inteiramente com o que você está dizendo, André. Acho que, assim, em determinado momento do jogo, o Flamengo tentou fazer o que fazia na mão do Jorge Jesus, que era uma marcação mais alta, só que perdeu muito mais a bola do que acontecia quando era o Jorge Jesus treinador. Só que isso vem também acontecendo, sim. Sim, só que também para fazer isso... São 4 anos, né? Exato. Todo mundo Envelheceu, o sistema de jogo é diferente. Fisicamente, para mim, o Flamengo é um time ainda com muitos problemas. É aí que eu quero tocar, porque justamente hoje você citou o Cebolinha. O Cebolinha joga porque ele não tem um lateral direito. Ele tinha Mateuzinho machucado e Varela ainda em recuperação, acaba entrando durante a partida. O Flamengo acabou de divulgar, tem 2 minutos no Instagram. O atleta de Arrascaeta foi substituído após sentir uma lesão no adutor esquerdo e Ele será tava mancando. reavaliado pelo departamento Que é médico. diferente. Então, assim, não é difícil não é a você mesma montar um coisa. sistema de Que é jogo diferente do com Pubis. tanto problema físico. Sim, porque a gente comentava aqui, o André lembrou bem sobre um protesto da torcida nas substituições, porque a sensação era essa, que o Vasco pressionava, o Flamengo perdia o controle, aí vem o filme da substituição contra o Fluminense, Exato. e a torcida protesta, também protestou quando saca o Arrascaeta e entra o Matheus, que a gente fala de a qualidade é soberana, o resultado é soberano, a qualidade é soberana. O Matheus França com a sua qualidade, então, explicado, é o que você fala, é mais um problema também. O Arrascaeta que é quem resolve, que é quem torna o cenário do jogo da semana passada diferente. O jogo anterior dele da semana passada foi sacanagem. e hoje lesionado. E acho até que... O França entrou bem. Muito. Só para fazer justiça, né? Não, Ele muito, sai e a gente- machucado, mas o França entrou bem. A França vai ser jogador muito grande. E é o que a gente fala. Não tem problema, o André citou, né? Não tem problema a qualidade individual resolver o teu problema tático, o teu problema coletivo. Só que a qualidade individual, ela resolve o teu problema hoje, depois de você se segurar ali nas cordas, muito pela limitação também do adversário Exato. que cria, que chega, Exato. aí pega uma bola na canela, pega uma finalização que não Exato. vai, o André chegou quase que cansado numa finalização ali de uma bola que o Vasco cria. Não vai ter exatamente essa limitação nos principais confrontos do ano. E esse Flamengo vai jogar grandes jogos no ano. Então, não adianta a gente só parar para... Porque para hoje está ótimo. Você ter a possibilidade de o Arrascaeta se machucar, você lançar a mão do Matheus França e a qualidade dele que o Renatinho já apontou, decidir, quem é que não quer ter um elenco desse? Quem é que não quer ter um garoto desse subindo? Teria sido mais, Só um que o pouco outro mais lado também. atrás. Mas É um aí... jogo decisivo, né? Você precisa estar mais atento, você precisa brincar, você precisa segurar. Não foi isso que resolveu o placar. Mas eu acho que o resultado... O cara que fez o gol, dentro de tudo que a gente falou de estrutura e de sistema, talvez seja o cara que mais fez bem ter 3 zagueiros. O que o Ayrton jogou. Eu ia entrar nesse ponto agora. Talvez seja quem o Vitor Pereira consiga melhorar. Potencializar mais. Sim. Tirar mais de alguém que você esperava menos. Pela Todo o força, restante né? você fica esperando algo que não vem. Pela força, Pela pelo força. volume, por chamar. E assim, eu acho que ele foi muito antítese de tudo que foi do time, assim. Porque ele sem bola, muito agudo, atacando espaço, pressionando. O Flamengo, em alguns momentos, ele me dá a sensação de que ele marca ali com o olho.
Ele cerca e vai vindo e tal, e nos duelos não entra junto. Tanto que o Vasco ganhou de primeira e segunda bola em disputa hoje. E assim, às vezes O início do segundo tempo tem muito disso. É isso. E às vezes você ganhar uma primeira bola do Pedro Raul, a primeira bola é a primeira disputa. A segunda é o rebote. Você ganhar uma primeira bola do Pedro Raul, qualquer zagueiro vai ter dificuldade. O problema é a segunda. Muito disperso, uma capacidade muito ruim de pressionar. E aí a gente fala... A nossa referência sempre é 2019. E aí eu acho que a discussão no Flamengo ela tem que até sair um pouco dessa questão do de agora e de para onde estamos indo. Existem jogadores gigantes de qualidade e tal que vão ajudar muito o Flamengo ainda. Mas eu tenho falado isso há muito tempo. Para mim, Flamengo é Matheus França. É nisso que o Flamengo tem que começar a se pegar. Porque hoje a gente viu um Vasco que jogou um meio de semana, fisicamente muito mais inteiro, mais uma vez, ganhando duelos e ganhando o meio de campo e assim, do seu jeito, que eu acho que o Vasco ainda Por tem isso muito que eu acho que não é terra arrasada pro Vasco, independentemente de 3-1. O Vasco finalizou mais do que o Flamengo nesse jogo. Não no gol, mas finalizou mais. E esperava-se, pelos últimos jogos e pelo próprio pronunciamento do Barbieri nos últimos jogos, assim, quase que ele fala claramente, não dá para ir para cima do Flamengo. Eu vou tomar uma certa precaução, porque é o Flamengo que está do lado de lá. Aconteceu o que aconteceu, né? Exatamente. Tem um nível de qualidade. Não está jogando bem, o VP não achou o sistema. Mas o cara olha assim, a qualidade que tem do lado de lá, você tem que se precaver. Então, assim, o Vasco não vai enfrentar todo o jogo do campeonato esse tipo de adversário. Então, acho que teve muita coisa no Vasco também boa para se ressaltar, evidentemente, para consertar. O problema do Vasco não é tomar... Não é tomar gol do Pedro, não é sofrer com a arrancada do Ayrton, né? O problema é a quinta-feira. O problema é a quinta-feira, não é exatamente... O campeonato do Vasco não era o de hoje, não é com o Flamengo. Mas é claro que você ser tem eliminado, clássico você com o Flamengo, não pensar nele, ainda que você tenha um jogo que é muito mais importante pensando em ano, em temporada. E acho que a postura em campo quinta diz muito de onde estava o foco do Vasco, mostrando principalmente como o Vasco joga hoje. Mas é claro que tem o peso do rival. Ninguém quer ser eliminado pelo maior rival por 3-1, fazendo o que fez, principalmente ali em algum momento do primeiro tempo e muito daquela primeira metade do segundo tempo. Mas o torcedor do Vasco, quando o Mauro fala não é terra arrasada, eu acho que tem muita consciência quando você olha. Não vai ser Flamengo da primeira 38ª rodada. Isso. Né? Ele tem consciência que assim, a coisa está acontecendo, a oscilação é natural. Aquela brincadeira que eu fiz do torcedor do Flamengo quando chega em casa no íntimo dele, o torcedor do Vasco quando chega no íntimo, vai passar ali talvez a raiva da bola que não entrou. Poxa, não precisa ter tomado de 3-1 jogando, sabe, bem durante parte do tempo. Vai olhar e vai ver que tem coisa ali sendo feita. Tem algo sendo feito. O problema é de onde você parte. O Vasco parte do zero, o Vasco tem um elenco limitado e o Vasco tem não pode se iludir porque gastou X milhões que está pronto. Não está pronto. O Vasco tem problemas com jogadores que decidam nas pontas, com um volante que ainda não sabe se vai encaixar o Rodrigo, o Andrei vai sair daqui a pouco, o meio-campo do Vasco ainda tem dificuldade para reter a bola. Para não ter, exatamente. Então, o Vasco... Ou um titular para Pedro ainda está partindo do zero. E com esse elenco limitado, o Vasco faz alguma coisa. Então, ele pode olhar para frente. Com a vitória lá 1-0 naquela época daquele clássico, ou com agora. É claro que fica a mágoa, porque o resultado é soberano. O 3-1 para segunda-feira, para brincadeira, para o torcedor, ele machuca. Só que você consegue olhar para frente. E aí entra a preocupação do Flamengo, que é olhar para frente. E é só olhar um pouquinho para trás. Deixa eu só fazer uma novembro e dezembro do Vasco que vê agora. É totalmente diferente, mas é um processo de reconstrução. Você faz essa correção aqui também rapidinho, Dani, por favor? Sim, eu e Pedro Ivo dissemos que a quarta final seguida do Flamengo é a quinta. É o quarto Fla-Flu em finais de cariocas e seguidamente. A decisão estadual. O torcedor fica bravo. Né? É a quinta decisão, contando o Mundial. 19... decisão do ano. Se você incluir que ir para o Mundial semifinal, para mim, é um jogo decisivo. Não, mas só para... Não, é quinta, porque tem Supercopa, Recopa, Taça Guanabara e Mundial. Taça Guanabara. Foi. Vai falar pro Diniz que aquilo não foi uma final? Vai lá falar pro Diniz que não foi uma final. Pelo peso que deu. Mas era uma final ou não? Claro, mas eu digo só para esclarecer. Não vamos brigar por causa disso. Não tem discussão que é título. Só para taça entregue no jogo. Pela informação, porque 19 foi a final com o Vasco, aí foi 20, 21, 22 e agora 23. É o quarto. A quinta seguida de estadual. Exato. O torcedor do Flamengo, às vezes, ele se irrita. Ele fala, mas vocês pesam muito mais a mão no Flamengo. O Flamengo ganhou de 3-1 e estão falando que o Flamengo não está pronto. Porque, de fato, a expectativa é gigantesca. Sabe qual é a prova que ele está errado, Dani? Qual? Todos os torcedores falam isso sobre os seus times.
Sim, mas Então, o que eu quero colocar então aqui, André, e até Ainda para te mais quando seu time perguntar, é o tem seguinte: claro. obviamente a gente vai pesar mais a mão na avaliação do Flamengo, que a gente já viu onde pode chegar, do que no Vasco, que é um time em construção para a temporada. Olhando para esse Flamengo, daqui a pouco tem entrevista coletiva ao vivo, tanto do Barbieri quanto do Vitor Pereira aqui no Linha de Passe, a gente vai mostrar para você, mas enquanto isso, nesse Flamengo, 3 zagueiros, o torcedor não gosta. Aí tira o Gabriel, tira o Arrascaeta, o torcedor também não gosta. Mas isso é parte de um processo para se chegar numa qualidade de sistema de jogo. É difícil esse momento? Você acredita que haja alguma evolução dentro desse processo? Talvez, eu não sei, acho que a resposta a gente ainda não tem. Provavelmente o Vitor também não tem, embora ele seja enigmático nas suas entrevistas e fale pouco. Depois de vencer o Vasco na ida das semifinais, ele falou mais sobre o Vasco do que sobre o Flamengo, mesmo tendo sido perguntado mais sobre o Flamengo. Mas assim, por que uma parte da torcida, é aquela que mais se faz presente no estádio, em mídia social também, aparentemente não gosta do sistema de 3 zagueiros? Porque ela lembra do time do Paulo Sousa. Acho que vem de É antes. disso que eu acho que se trata, que foi um experimento longo demais e que deu errado e depois a temporada precisou ser salva. E talvez uma questão até de cultura histórica do clube. Isso. E de um clichê que a gente meio que tem, que jogar com 3 zagueiros é defensivo. Mas Não é. então, Depende. a parte dos clichês talvez entre na maneira como se olha para o sistema, mas eu acho que o que o cara sente e quando ele lembra de como era o time do Paulo Sousa, ele tem isso mais forte, né? Também, que tá bem recente. Daí, disso eu não gosto. Alguns jogadores, mesmo quando são substituídos, geram imediatamente um nariz torcido, porque são caras que o torcedor do Flamengo está acostumado a ver Qual a decidindo diferença com o jogos. Cebolinha de lateral direito ou o Everton Ribeiro de lateral Então, esquerdo? do ponto de Se deu vista... certo, tá tudo ok. Mas Do- se é, não então, deu, você vai falar, puxa vida. Não, e não deu. Nenhuma das duas coisas deu certo. Não, mas ele deu certo hoje que ele ganhou o jogo. Não que o Cebolinha tenha jogado Mas bem. Eu digo, se estruturalmente perde, isso faz Sim. sentido. Pois é. isso. O Everton pela esquerda não faz. Muito bem, cara. Separei para vocês aqui um trechinho do Linha de Passe pós-jogo analisando a vitória do Mengão em cima do Vasco por 3-1. Estamos na final do Campeonato Carioca 2023 e vamos pegar novamente o Fluminense. Será que a gente chega um pouquinho melhor que hoje? Tem que chegar. Tem que chegar. O Fluminense ontem jogou super bem, passou o trator em cima do Volta Redonda, meteu uma goleada histórica, 7-0. O Flamengo hoje venceu o Vasco por 3-1. Mas vamos lá, galera. O gol do Mengão até que não demora tanto para sair. E o gol saiu com o Pedro. Ele finaliza de fora da área, a bola tem um pequeno desvio e mata o goleirão, 1-0 Mengão. Só que, cara, defensivamente, nós, nas bolas paradas, temos dificuldades. Veja bem, com 3 zagueiros, nós tomamos um gol de escanteio, galera. O jogador do Vasco sobe sozinho, cara. Ninguém subiu junto com ele e faz o gol do empate do Vasco. Falha de marcação. Mesmo com 3 zagueiros, ninguém conseguiu impedir o gol do Vasco, né? Pois é, a gente falha muito nas bolas paradas. E o Vitor Pereira tem que corrigir os posicionamentos dos zagueiros, dos laterais, dos volantes dentro da área, né? Não pode deixar o jogador do Vasco subir sozinho. Cara, primeiro tempo 1-1, esse resultado para nós ainda era importante, só que perigoso, porque se o Vasco fizesse um gol, eles passariam. O Flamengo, eles tinham critério de empate, né? Se terminasse o jogo 2-1 para o Vasco, eles passariam, porque não tem pênalti. O regulamento do Campeonato Carioca é diferente de outros campeonatos, veja bem. Então a gente correu certos riscos. O Santos fez várias defesas importantes, salvando o Flamengo. O Santos foi muito bem hoje, junto com o Ayrton Lucas, que tá jogando demais, né, cara? É titular absoluto, mesmo que o Felipe Luiz esteja 100%. Ayrton Lucas hoje é o titular da posição. O Felipe Luiz vai ter que lutar muito se quiser ser o titular do Flamengo, porque o Ayrton Lucas é indiscutível. Fez uma partidaça, cara. Que velocidade, que jogador bom. Fez um golaço com a perna direita que nem é a boa dele. Enquanto o jogo estava 1-1, no segundo tempo, Vitor Pereira começou a fazer as mudanças e a galera não gostou nem um pouquinho, né? Ele tira a Arrascaeta, depois ele explica na coletiva que o Arrascaeta sentiu, ele precisava sair. Ele tirou o Gabigol e a torcida começou a chamar ele de burro. Ele tirou também o Rodrigo Caio e colocou no lugar do Rodrigo Caio
o Varela. Ele tira o Gabigol e coloca o Everton Ribeiro, que entrou bem. Fez a diferença também, né? Matheus França entrou muito bem no lugar do Arrascaeta, né? O Léo Pereira depois entrou no lugar do Gerson. E o Vidal entrou no lugar do Cebolinha. É aí que eu acho que ele perde a mão. É aí que a torcida fica irritada com o VP. Porque ele tira um atacante para pôr um volante, cara. O cara ama o volante. Ainda bem que o resultado foi muito importante. Ainda bem que Matheus França entrou bem. No contra-ataque, ele recebe falta dentro da área, né, em cima da linha da área. Foi pênalti. O Pedro converte. O Pedro que foi o melhor em campo disparado, fazendo 2 gols e dando assistência, né, para o Ayrton Lucas fazer o 3º gol. Então, assim, o que incomoda a torcida são as substituições e também os nossos problemas, os nossos defeitos defensivos. O Flamengo todo jogo toma gol, cara. Não é possível um negócio desse. Tem que ser corrigido isso. O time do Fluminense é muito melhor do que o time do Vasco. O Flamengo vai ter que treinar muito. O Flamengo tem que arrumar a defesa, cara, para não sofrer gol do Fluminense, para a gente poder vencer o Fluminense. Se a gente tiver uma defesa melhor, o ataque nosso funciona. Então, a chance de vencer o Fluminense é bem melhor. É bem maior no caso, né? Beleza, galera? Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Tendo mais vídeos, eu trago aqui pra vocês da vitória do Mengão. Saudações rubro-negras. Fui!